noite, meus irmãos. A paz do Senhor para todo mundo. E mais um culto, mais uma semana se inicia para todos nós. E nós estamos aqui por Jesus, não é por mais nada nesse mundo. E a melhor coisa é quando nós estamos servindo a Ele. E quando nós servimos a Ele, estamos servindo a igreja dele. E a igreja dele é você. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Todos sabem a história de quando Jesus foi crucificado, foi levado àquele túmulo. Então imagine você procurando Jesus onde ele está. Você já sabia que ele estava lá, naquele lugar, e depois você encontra, não está mais ali. Ali você, com certeza, eu teria a certeza de que ele ressuscitou. E depois de um tempo ele apareceu para os discípulos, para todo mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Ele vive. Jesus vive. E Ele vive dentro de você, de mim. E o Espírito Santo que Ele deixou está aqui para nos consolar, para nos abraçar, para abraçar você. Talvez você perdeu alguém nesse momento tão difícil de pandemia, né? Na verdade, todos nós estamos passando por isso. Isso já está sendo falado muitas e muitas vezes, mas que você possa ser consolado pelo Espírito Santo, porque Ele ressuscitou e Ele virá para buscar a tua igreja. Então creia nesta palavra mais uma vez nesse domingo, em nome de Jesus, e vamos adorar ao Senhor nesta noite. Adore com o teu coração, adore com os seus irmãos, adore com a tua família. Vamos render graças a Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que esse culto possa ser uma bênção na tua vida, na tua casa. Espírito de Deus,
aquele que tem todo o poder. Nada, 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 nada. Ramone cantarava subir, ramone nada, ramone subir. Aleluia. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai. Oh, vem com teu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Amém, queridos? Coisa boa a gente louvar a Deus, coisa boa a gente sentir a unção quando nós entregamos nosso coração para louvar ao Senhor e adorar a Ele. A gente sabe que a adoração é muito mais que cantar, mas a música, ela tem esse poder de elevar o nosso coração até o Senhor, e eu creio que o Senhor recebeu o teu louvor e a tua adoração, porque Ele é o autor da nossa vida, amém? Hoje nós vamos continuar falando sobre o poder da ressurreição. O pastor Daniel vai estar orando, e eu queria que você viesse conosco e estar clamando ao nosso Deus para que o teu coração, que já foi arado, né, como terra fértil por esse louvor, que você possa estar então sendo preparado para que a palavra de Deus venha estar fazendo curso na tua vida hoje, em nome de Jesus. Pastor. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa noite em que nós estamos aqui para cultuar o Teu nome. Ouvimos louvores e agora vai ser a Tua palavra ministrada. Ser com cada família, com cada irmão, com cada ouvinte dessa mensagem, Senhor. Que no YouTube as pessoas sejam alcançadas por essa graça infinita do Senhor. E, Senhor Deus, que dependemos do Teu poder, da Sua onipotência, para que haja ressurreição em muitas vidas que talvez estejam para debaixo de estigma, de morte. Mas nós profetizamos que haja vida e vida em abundância sobre o Teu povo nessa noite. Eu te oro assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. As notícias que chegam dos nossos amigos, familiares, notícias que chegam através da televisão, da internet, e o que nós podemos declarar é que somos profetas de Deus e que nós precisamos entender o que significa esse tempo, o que significa a morte nesses dias, mas nós que somos aqueles que declaram a esperança, vamos estar declarando, fazendo com que você tenha esse entendimento que a palavra de Deus nos fala, que é o poder da ressurreição, né, pastor? É vida. O poder da ressurreição é vida. Amém. Então vamos ler a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado, é perecível e ressuscita imperecível. Ou, na tua linguagem, pode estar corruptível e ressuscita incorruptível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. É sobre isso que nós vamos falar, né, pastor? Muito bem. Então, queridos, a preocupação de Paulo é se dirigir à igreja dos crentes da Grécia, que eles eram muito influenciados pela cultura muito forte da Grécia, e criou essa mentalidade neles, porque os gregos, eles não acreditavam na ressurreição dos corpos. Eles acreditavam que a alma era imortal, mas não a ressurreição dos corpos. Então Paulo teve essa expressão
de trazer para os irmãos de Corinto essa mentalidade: se Cristo é a ressurreição, é as primícias que dormem, então ele enfatiza fortemente a palavra da ressurreição dos corpos. Sim, esse versículo ele traz então as 4 fases desse poder de ressurreição da vida de Cristo. São 4 né? princípios fundamentais. São os 4 princípios. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então? O primeiro semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Vê, pastora, como é que é isso aí? Então, olha só, eu achei isso tremendo. Nosso corpo hoje nasce, cresce, infelizmente envelhece e morre. O tempo vai esculpindo em nosso corpo rugas indisfarçáveis. Nós mulheres que ficamos mais aterrorizadas com isso, não né? adianta disfarçar. Mas é isso aí, vamos lá. Ficamos cansados, doentes e às vezes até caquéticos. Nosso corpo está sujeito às fraquezas e doenças. É surrado pelas intempéries do tempo e pela ação das enfermidades. Mas o corpo da ressurreição não terá corrupção. Dá um glória aí em casa. Amém. Você pode glorificar a Deus por isso? Ou seja, jamais ficará cansado, enfermo ou senil. Será um corpo perfeito, sem defeito, absoluto, cheio de vigor. Mas para isso a gente precisa entender que precisa ser lançada a semente na terra e para morrer. que venha germinar. Exatamente. Então a pastora falou, senil significa envelhecer. Não vai envelhecer nunca, porque já é um corpo incorruptível. Entendeu, pastora? Sim, o corpo incorruptível, né? Depois que nós entendermos, e nós já falamos isso no domingo passado, a respeito desse entendimento que todo cristão tem que ter, e eu falo bem enfaticamente, tem que ter, porque senão seria vã a nossa esperança. E a nossa esperança não é vã. A nossa esperança está em Cristo. Porque se Ele morreu no corpo que foi lhe dado aqui na terra, Ele ressuscitou primeiro. E, pastor, quando Jesus ressuscitou, foi algo tremendo, né? Verdade. Por isso vamos ler lá em Lucas 24, versículo 1, que foi o versículo inicial em que o Agner fez na abertura do culto. Lucas 24, versículo 1 até o versículo 3. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Claro, elas ficaram amedrontadas. As mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas encontraram todas essas coisas, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam ali. Então, olha só, queridos, nós temos um poder onipotente de ressurreição, que diz aqui, no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que havia preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro. Elas encontraram a pedra. Queridos, segundo estudiosos, dizem que a pedra pesava 2 toneladas. Meu Deus. Na porta do sepulcro que se colocava, porque tinha um selo romano. Eles colocaram aquela pedra ali, mas diz a Bíblia que a onipotência de Deus foi tão tremenda que fez a pedra rolar sem esforço humano, porque as mulheres jamais, pastor, iam conseguir fazer aquilo, mas pelo poder dele, porque ele tinha prometido que ia ressuscitar o 3º dia, e a pedra foi removida. Então o poder da ressurreição, da vida, onipotência já estava ali tão potente
que poderia ser dentro... 10 toneladas, poderia ser o peso que for, mas ia se mais. remover. Sim. Entendeu? Uau. Então esse poder da onipotência, se na tua vida existe alguma coisa que mantém algo morto na sua casa, no seu trabalho, eu declaro nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, o que estiver morto aí vai sair no nome de Jesus. Amém. E a glória de Deus vai resplandecer na tua Glória vida, a Deus. no nome de Jesus. Porque esse poder de ressurreição está aí com você. Esse Amém. poder de ressurreição está aqui conosco. E enquanto nós falamos a palavra, essa ação do Espírito começa a se fazer na tua vida e precisa se crer para que você possa viver isso. Amém? Então essa onipotência, aquilo que impede de você ser feliz, eu te digo que no poder da ressurreição o seu lar vai encontrar felicidade, você vai encontrar graça nas pessoas. Eu tenho plena certeza que a partir de hoje algo de Deus vai vir ao teu respeito e haverá luz de Deus na tua vida, porque o poder da ressurreição que ressuscitou Jesus, ressuscitou Lázaro, está na tua vida nessa noite, no nome de Jesus. Amém, pastora? Glória ao Senhor. E tem o segundo princípio, né, pastor? O segundo nós vamos princípio. falar tudo dentro do único versículo que nós lemos lá em 1 Coríntios 15:42. Em segundo lugar, semeia-se em desonra e ressuscita-se em glória. Ou seja, o nosso corpo hoje é escravizado pelo pecado, querido. Essa é uma luta incrível, né? A luta da carne contra o espírito. Vícios, mazelas de toda sorte. Sofre golpe da nossa insensatez e recebe a paga do nosso pecado. O nosso corpo fica desfigurado. Você já parou a pensar? Quantas vezes quando a gente entende que a nossa carne está se manifestando muito mais do que o espírito, o nosso rosto, o brilho do nosso rosto Mas sai. em Provérbios, que o coração alegre o que faz? Ser um rosto formoso, né? Então nós precisamos entender isso. O pecado é um golpe contra a imagem e semelhança de Deus, né? Em nós. É incrível isso. Envelhece. Nos envelhece. Então Desfigura a pessoa. Às vezes a gente pode até entender isso quando algumas pessoas falam assim: coloca uma foto de quando você não servia a Jesus, não tinha o entendimento da palavra, não tinha esse poder de transformação, de ressurreição. Glória a Jesus, né? Então olha só, se você ler na 1 João 3, diz a Bíblia: agora somos filhos de Deus, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Imagine, queridos, Aleluia. Por esse poder, as pessoas que morrem em cada pandemia, estão morrendo, essas pessoas elas vão ressuscitar com o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Esse poder da ressurreição está na tua vida, está nesse lugar, nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Eu creio nisso, que haverá ressurreição para nós, E o mais em várias áreas. Sim, e o interessante não é que a gente está banalizando a vida, não, ou está banalizando a morte. Nós estamos aqui para estar esclarecendo o que a Bíblia fala da morte, e nós, como cristãos, pessoas que buscam em Deus ter entendimento, sermos então os meteorologistas das fases da nossa vida e da fase do mundo atual. Nós precisamos entender isso e entender com entendimento, com firmeza, com veemência e com fé. Não tem como não exercer a fé nesse momento. Nós precisamos entender isso com essa particularidade, e que na verdade essa ressurreição faz a vida da gente ser transformada quando nós encontramos com a morte. Uma vida de felicidade, uma vida melhor. E nós precisamos entender isso de uma forma tão clara e evidente, para que a gente não seja ludibriado com as nossas emoções. E é por isso que Deus continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade nesses momentos de prova que Pastora, estamos passando. tem um versículo também em Filipenses. Leia aí, Filipenses capítulo 3, verso 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas
debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Seremos que bênção, como irmãos, ele é. Que bênção. Aleluia. O corpo humilhado, porque quando nós nascemos, recebemos esse corpo formado por ossos, nervos, tendões e pele. Nós sabemos, pastor, que o maior membro do corpo é a pele. Sim, é a pele. Então nós temos esse corpo, mas diz aí o texto aí que nós teremos um corpo que é o corpo ressuscitado, como é o corpo glorioso de Jesus. Assim como Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, nós também teremos esse corpo. Mas interessante que quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias aqui na terra ainda, comendo a comida que os discípulos comiam, comeram pão e peixe. Ele entrava em um ambiente fechado, mesmo fechado com portas, ele entrava livremente, porque o seu corpo era um corpo já glorificado, mas a materialidade não impedia mais dele segurar muitas pessoas. Então, querido, aí está a glória, o poder da ressurreição, está na morte e ressurreição de Jesus. O terceiro ponto, pastora, para adiantarmos, terceiro lugar. O terceiro princípio é que esse semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Já está lá no versículo 43 isso, né? 1 Coríntios 15, 43. O nosso corpo tem muitas fraquezas, temos limitações intransponíveis. À medida que os anos passam, o nosso corpo vai ficando débil, né? Enrugado e impotente. Os nossos olhos ficam embaçados, precisamos então aí usar óculos, como nós estamos usando aqui. Depois dos 40, você começa a ler a Bíblia, assim, uns 30, depois vai aumentando assim, lá embaixo assim, ó. Depois dos 40, botar a Bíblia bem longe, porque não consegue mais captar. Sim. É por causa dessa dificuldade da fraqueza do corpo. As nossas mãos decaem, nossos joelhos trôpegos, todavia o corpo da ressurreição será um corpo poderoso. Oh, maravilha. Não teremos mais limitações. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia, amém. Glória ao Senhor Jesus. Porque quando Jesus ressuscitou e recebeu um corpo de glória, ele entrava numa casa, como você falou, sem precisar abrir a porta. Ele saía de Jerusalém e aparecia na Galileia sem precisar percorrer essa distância. Então, assim como Jesus, ele viveu tudo isso aqui ainda, nós viveremos um corpo glorioso. Se alegre com isso, ressurreição. querido. Nós precisamos ter esse entendimento. Aleluia. Então, queridos, por isso que o crente ele não pode temer a morte, porque a morte é uma porta transcendental para uma dimensão superior à nossa. Essa nossa limitação, a nossa insegurança está simplesmente por nossa materialidade. Acostumamos aqui e não entendemos, mas quando a pessoa morre, ele parte da vida para a vida, aí vai começar a vida verdadeira da ressurreição. Muitas das vezes as pessoas falam, a morte é uma passagem. Na verdade, a vida aqui é uma passagem, porque a eternidade começará quando nós adentrarmos dentro dessa porta. E eu volto a falar, nós precisamos desse entendimento, porque a morte, então, ela passa a ser uma passagem para a eternidade, onde nós vamos dar continuidade à vida com Cristo. Interessante, pastor, eu também tem um ponto aqui nessa parte. Qualquer vez, às vezes que você vai entrar numa casa, você pula a janela, passa pela porta, você passa pela porta. Jesus usa a metáfora e fala assim: eu sou a porta, aleluia. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Interessante também, vocês podem ver, pastora, lá quando Deus deu o exterminar a raça humana, lá no início, em Gênesis, no capítulo 6, Deus deu um decreto que ia exterminar a raça humana. E mandou quem? O justo Noé fazer uma arca. Mas a arca só tinha uma porta, e aquela porta, dentro da metáfora, simboliza Jesus. Aleluia. E por essa porta, as pessoas que entraram por ali foram salvas. E para você ser salvo, você precisa aceitar Jesus, se converter, não viver o evangelho de teoria, mas na prática. É a forma de nos livrarmos de qualquer pandemia, qualquer situação que possa vir, é através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, porque Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém.
E é tremendo quando a gente tem esse entendimento, é tremendo quando nós temos, é como se fosse essa um farol. consciência. Sim. Vamos lá passar para O quarto ponto. O quarto princípio, né? Semeia-se. Semeia-se num corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Está lá no versículo 44 de 1 Coríntios 15. O nosso corpo foi feito do pó. Essa parte é uma parte intrínseca, profunda, que nós precisamos ter entendimento. E o pó voltará ao pó. Nosso corpo é terreno e não pode sobreviver senão nesse ambiente. Ou seja, a Bíblia fala que se nós entendermos que esse corpo é da terra, quando nós morremos, ele vai ser transformado. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, esse corpo será transformado. Não né? importa, mas vai ter uma célula ali que vai para o céu, vai ressurgir de novo o corpo. Agora, aqueles que ficarem vivos não poderão entrar com esse corpo aqui. Se Jesus vier e voltar agora, vai ficar somente essa roupa que eu vim hoje, pastor. Porque nós vamos subir e seremos transformados, porque esse corpo é daqui, ele será transformado. Então nós precisamos ter esse entendimento que o corpo será um corpo espiritual. Porém, o corpo da ressurreição será um corpo espiritual e celestial, completamente governado pelo nosso espírito, o espírito humano. Esse espírito aí é o espírito humano que será glorificado. Então, habitaremos novos céus e a nova terra. E reinaremos. Aleluia. E serviremos pelo desdobrar da eternidade. Ou seja, a gente vai ter muito tempo. A eternidade não tem como contar. O tempo de Deus não é como o nosso, mas, que pastora, é uma cronologia de 24 horas. Irmã, as coisas interessantes aqui, que fala aqui, ó. O nosso corpo terreno tem a imagem do Adão. Sim. O nosso corpo espiritual teremos a imagem de Jesus. Aleluia. O terreno nós temos uma imagem, tem que morrer. Mas quando você se converte, você é absorvido, é uma transformação que o seu corpo começa a ter a imagem do Cristo ressurreto, que ressuscitou com poder e grande glória. Aí que está a beleza da ressurreição. Que coisa linda, né? Está a beleza do poder da ressurreição, queridos. E o mais interessante é que eu achei assim muito desafiador, pastor, quando você conversando falou, nós precisamos falar sobre a morte dentro desses dias tão pandêmicos, dentro desses dias tão difíceis, que nós entendemos que a Igreja do Senhor está passando por uma prova muito grande, porque eu ouvi essa semana uma amiga minha conversando comigo, falando que não é tempo somente da gente ter conhecimento bíblico, mas é tempo da gente viver a prática da palavra. É claro que sempre foi assim, a gente sempre precisou trabalhar isso em nós, mas hoje em dia é muito mais poderoso entendermos que precisamos viver a palavra, viver cada sentido, interpretação, não somente conhecer, porque a Bíblia, ela é um livro de estudo, mas ela precisa ser vivida, né, pastor? Vivida por nós. Na prática, evangelho prático, como diz Santiago. Entendemos que muito mais do que evangelho da prática. Sim, muito mais do que uma mudança. A palavra de Deus traz Sem transformação sombra de no dúvida. nosso coração. Como eu falei do início, se na tua vida houver coisa que tem alguma coisa atrapalhando, esse poder vai entrar na sua vida e vai tirar toda a morte da tua casa, do seu corpo, da tua existência. Toda a morte nós vamos repreender pelo poder do nome de Jesus. Vamos ler também em Efésios capítulo 1, verso 18, também fala sobre ressurreição. Sim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês... Pastor, vamos dizer só, ele ora para que os olhos do entendimento foram iluminados. Tem umas pessoas que não têm essa consciência, como fala em 1 Tessalonicenses 4,16, que fala, eu não quero, irmão, que sejais ignorantes. A ignorância do evangelho é muito grande sobre isso aí, porque se você confia, se você tem segurança em alguém, você não fica titubeando, fica inseguro. Somos humanos, mas esse poder, irmão, te garante
nos garante uma vida maravilhosa. Nós vamos ter com esse poder da ressurreição que virá sobre nós brevemente. Teremos olhos iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, aos os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Lê o versículo 19. Sim, 18, O qual a suprema grandeza, o qual a suprema grandeza. Fala de força, poderosa. Irmãos, a palavra grandeza, suprema grandeza no grego significa hipérbole. O que é hipérbole? Quem conhece português sabe que hipérbole é uma figura de linguagem exagerada. Por esse poder que é a hipérbole de Deus, Deus é muito hiperbólico, sabia? Ó, o qual também a suprema grandeza do seu poder, para os que creem, segundo a eficácia e a força do seu poder. Eficácia no grego significa energia. Com esse poder que invadiu lá o túmulo de Jesus, esse poder nos fará todos aqueles que morrem em Cristo ressuscitar. Então, no grego significa isso, a eficácia, energia, poder, que entrou no túmulo, afastou a pedra, ressuscitou Jesus com poder e grande glória. Amém, pastora? Glória ao Senhor por isso, nessa noite. E esses dias eu estava caminhando e eu estava conversando com Deus, e eu falei assim, nós temos um Deus muito grande para pensarmos pequeno. Às vezes nós somos medíocres demais nos nossos pensamentos. Às vezes nós somos tão medíocres que achamos que na morte, quantas vezes as pessoas falam, morreu, acabou. Morreu, começou a vida. É o morreu, começo. Ressuscita. O poder da própria vida do Senhor. Nós servimos a um Deus tão grandioso. Nós não podemos ser pequenos no nosso entendimento quanto à morte. Porque se Ele passou pela morte e ressuscitou, nós... A Bíblia diz que Ele é a primícia. O que é primeiro? É a primícia dos que dormem. Então, se Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com poder e grande glória. A supremacia, quer dizer, algo exagerado. Supremacia significa hipérbole, aquela coisa exagerada, e vai levantar aqueles que morreram em Cristo há mais de 500 anos, não importa onde estiver, vai ressuscitar com poder e grande glória, porque assim como Ele é, nós o seremos e o veremos também. Glória a Deus. Amém, pastora? Amém. O que a Bíblia diz sobre a ressurreição dos mortos? A Bíblia diz que a ressurreição dos mortos é a grande esperança de todos que creem em Jesus. Então você que está debaixo da situação, de essa atmosfera ruim, a Bíblia diz que a ressurreição dos mortos é a grande esperança dos que creem em Jesus. No fim dos tempos, os mortos ressuscitarão, os salvos irão morar para sempre com Jesus. Quem é salvo não precisa ter medo. Quem é salvo não precisa ter medo, porque a morte foi vencida por Jesus Cristo. Ele venceu a morte. E a Bíblia fala claramente que a ressurreição é uma coisa real, não é uma fantasia, não é uma lenda. Vai acontecer de verdade a ressurreição dos mortos. Amém. A minha mãe morreu, deve fazer mais ou menos, pastor, quantos anos? Meses? Uns 3 meses? 5 meses. Aonde ela estiver, creio que não está mais com muita coisa de matéria, mas aonde ela estiver, uma célula do teu corpo, com esse poder, da sua suprema, essa coisa de Deus poderosa, a forma de criação, de chamar a existência, de fazer a pedra rolar, esse poder fará todos aqueles que morrem em Cristo. A semana agora morreu meu primo também, lá em Niterói. Mas não foi da Covid, morreu de outra enfermidade. Mas aonde ele estiver, esse poder de ressurreição fará levantar novamente. Essa é a nossa esperança real, porque isso é real, não é metáfora, é verdade. E também, por que não dizer, muitas das vezes as pessoas
elas não dão tanto valor à vida aqui, né? E tem medo de morrer. Por que não vamos viver uma vida onde vamos potencializar a vida de Cristo em nós? Nós precisamos disso, queridos. A igreja do Senhor, nesses tempos que nós estamos vivendo um poder de ressurreição muito grande. Então, eu não sei qual a área que pode estar paralisada na tua vida, né, pastor? Mas esse poder de ressurreição, ele tem o poder de tirar toda a morte do nosso coração. Interessante. Qual é a pedra que está tapando para que a ressurreição não entre? Mas nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, essa pedra está sendo removida. O que está morto vai ressuscitar. O que estiver ruim vai consertar pelo poder do nome de Jesus. E a prova maior, filha, pastora Cláudia, da ressurreição, o que é? É Jesus. Sim. Jesus é a prova disso tudo, porque ele ressuscitou, como tem um louvor, ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu o quê? Venceu a morte. Venceu a morte, venceu Pilatos, venceu Herodes, venceu o Império Romano e venceu a morte e ressuscitou. 1 Coríntios, vamos ler, pastor. 1 Coríntios 15, 20 a 22. Vamos ler aí. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Isso aí. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ai, que maravilha, irmão. Que bênção do Senhor. Glória a Deus. Aí a pastora falou, e se não há ressurreição, nossa fé é inútil. Então há ressurreição, irmão. Milhões de pessoas na face da terra seguem o evangelho das boas novas do Senhor, porque o principal, a fonte, o tema central da Bíblia, que é Jesus, ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então não tema a morte. Receba nessa noite essa força de Deus para avançar, porque a morte não tem mais domínio sobre nós, porque Jesus ressuscitou. Amém. Glória a Deus. E aqui diz, como será a ressurreição dos mortos? A Bíblia diz que a ressurreição dos mortos vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus voltar. Todas as pessoas que já existiram ressuscitarão, serão julgadas por Deus. Algumas receberão castigo eterno, mas outros receberão a vida eterna, porque nós somos herdeiros da eternidade, irmãos. Nós temos uma herança que Cristo vai nos dar. Glória a Jesus por isso. Então, queridos, nessa noite estamos aqui com vocês, falando o que a Bíblia diz sobre a ressurreição dos mortos. Nós vamos ressuscitar com poder e grande glória. E diz a Bíblia, os que morrem em Cristo primeiro ressuscitarão, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Amém. Transformados num abrir e fechar de olhos, e subiremos, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Porque Jesus venceu a morte, e nós também venceremos qualquer situação que vier, porque a pedra já foi removida. Amém. Amém, pastora? Amém. E para finalizar agora de fato mesmo, eu estava vendo um estudo nessa manhã. A Bíblia diz que quando Deus deu o juízo sobre a terra, mandou que Noé fizesse uma arca, e diz a Bíblia que quando ele fez a arca, ele pegou a sua família, os animais, entraram na arca, e diz a Bíblia que o anjo selou a porta por fora, e Noé entrou lá para dentro da arca, e passaram 40 dias e 40 noites debaixo de torrente, de muita chuva, porque o mundo foi sepultado por causa da desobediência a Deus. Aí diz a Bíblia, depois dos 40 dias, 40 noites, as águas começaram a minguar. Começou a minguar. Presta atenção, vou falar com vocês aqui, ó. O fim do dilúvio
foi a oportunidade de Deus para aquela humanidade, aquela geração. E a família de Noé foi uma nova chance de Deus deu à tua humanidade através de Jesus Cristo. E digo para você, o fim da pandemia será mais uma chance que Deus dá para a humanidade. Porque diz a Bíblia que a arca veio e ficou sobre um monte Ararat. Eu estava pesquisando hoje, e a palavra Ararat significa no hebraico, pastora, a maldição foi removida. Ararat significa a maldição foi revertida. Eu tenho certeza que a maldição que veio sobre nós, sobre essa pandemia, vai ser revertida pelo poder do nome de Jesus. Porque vai findar, vai passar, é uma nova chance que Ele dá para a igreja de Deus ser melhor, para termos pessoas, mulheres melhores, pessoas que têm o poder na palavra de ressurreição. Tudo vai mudar depois dessa pandemia que vai passar, porque Deus vai reverter toda a maldição para a glória e louvor do nome de Jesus. Que Deus te abençoe essa palavra, que possamos estar em alerta geral, porque o fim está chegando. E a Bíblia diz que quando a figueira começar a dar os seus sinais de fruto, está perto o verão. Em 14 de maio de 1948, a figueira brotou, que foi que a nação de Israel tornou-se, vieram todos para Jerusalém, para Israel, e tornou-se uma nação. Ali foi a figueira já mostrando os seus frutos. Milhares de judeus desembarcaram lá em Tel Aviv, para se cumprir a profecia que está lá em Ezequiel 37, do Vale dos Secos, que diz em Ezequiel 37, no verso 2, que era um vale cheio de ossos sequíssimos. Já no versículo 10 de Ezequiel 37, o que era seco tornou-se um exército extremo, porque houve a ressurreição de Israel. É um dos sinais da volta do Messias, que vai vir para buscar o seu povo em socorro de Israel. Vai ser a volta desse que ressuscitou, vai voltar. Prepara-te, ó igreja, para te encontrar-te com o Senhor teu Deus. Não é tempo mais de ficar de brincadeira, é tempo de servir o Senhor na prática do Evangelho, o Evangelho de transformação, o Evangelho de graça, de amor. Irmão, chega de ficar um Evangelho de fraqueza, uns crentes cacarecos de gente, mas crentes autênticos, transformados pelo poder do nome de Jesus. Eu creio que esse poder de ressurreição virá sobre nós brevemente, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. E todos digam amém? Amém. Então nós terminamos esse estudo, praticamente foi um estudo. Nós convidamos você para orar conosco e que você possa fazer como esse louvor que ainda nós vamos ouvir. Muitas das vezes estamos passando isso como se fosse passar pelo fogo outra vez. Eu quero te dizer, nós profetizamos na tua vida, a vida e a ressurreição de Cristo. Vamos orar? Vamos orar, mas antes, olha só, olhar para você, para essa câmera aqui. O poder da ressurreição está disponível a todos nós. O poder da ressurreição está disponível a todos nós. Então creia nisso, que esse poder está à sua disposição. Clame, profetize, abra sua boca. Pode profetizar, porque está na tua disposição esse poder, para a glória e louvor do nome de Jesus. Pai querido, eu lhe agradeço nessa noite, Senhor, por tua palavra. Esse poder que trouxe Jesus à vida, esse poder que ressuscitou Lázaro há 4 dias, que não tinha mais condição nenhuma, onde a sua consciência, a memória apagou tudo. Mas diz a Bíblia que quando Jesus chegou em Betânia, Maria, as irmãs de Lázaro vieram: ah, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas estavam tristes, mas ele falou: eu sou a ressurreição, minha vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
e falou, mostra-me onde está ele. Ele chegou lá e pediu, Senhor, e pediu para que removesse a pedra. Eles removeram a pedra. Ele só falou: Lázaro. Ele falou: Lázaro, sai para... Porque se falasse sai para fora, saía todos mortos. Ele falou, ele usou a palavra pessoal: Lázaro, sai para fora. E nessa noite eu profetizo na tua vida, que você está na sua casa, sai para fora desse medo, mas encare pelo poder do nome de Jesus um novo tempo. Deus inaugura na tua vida, porque haverá ressurreição, porque a maldição vai ser revertida para a glória e louvor do nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse culto desse domingo. Eu lhe agradeço, Senhor, que esse poder da ressurreição está conosco, Senhor, está comigo, está com a pastora Cláudia, está com o Agnes, está, todos os irmãos estão aqui, com a Cris, está com o Tiago, com o Lucas, com o Emanuel. Esse poder está na nossa disposição. Então profetize sobre o Brasil, sobre o nosso país, sobre o mundo. Essa pandemia eu repreendo pelo poder do nome da ressurreição, pelo poder da ressurreição. Eu repreendo toda a morte dos hospitais, onde estiver um crente já cometido por esse mal. Nós reclamamos por esse poder que está à nossa disposição, para que venha reverter essa maldição, pelo poder da ressurreição de Jesus. Que haja vida, que todo vírus vão embora, no nome de Jesus. Assim eu te oro, eu te glorifico nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, pastora? Deus participa de tudo.
presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha, o perigo. Eu passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Eu passo, Senhor, mais uma vez. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei, você vai conseguir, você vai passar, porque a presença do Espírito Santo de Deus, ela te visita nesse momento e Ele te diz: eu estou segurando na sua mão e eu caminho com você pelo fogo, eu passo com você pelo fogo, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha, o perigo. Eu passo pelo fogo outra vez. Tu estás comigo, estás comigo, Deus. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha, o perigo. Eu passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito seja com todos aqueles que aguardam a volta do Messias. Digam amém. Que Deus te abençoe a tua vida desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.